Nossos celulares sabem muito sobre a gente, mas e se eles pudessem perceber algo crucial sobre a nossa saúde mental antes mesmo de nós? Hoje a gente vai mergulhar na ciência de ponta que está transformando smartphones em detectores precoces de depressão. A questão que move toda essa pesquisa é, na verdade, revolucionária. E se fosse possível intervir não quando a crise já está instalada, mas semanas antes? Isso poderia mudar completamente o tratamento da depressão. Mas para chegar nessa tecnologia, os pesquisadores precisavam primeiro resolver um problema fundamental. A questão não era só identificar quem estava em risco, mas sim conseguir prever quando esse risco se tornaria realidade. Pensa só nisso. A ciência já é muito boa em identificar fatores de risco gerais para a depressão, mas a grande virada de chave, o que realmente muda o jogo, é conseguir prever o momento exato de uma recaída. Acertar esse timing é o que pode transformar a prevenção, tirando ela do modo reativo e passando para um modo proativo. E a solução para esse problema de timing tem até um nome: previsão just in time. A ideia é basicamente criar um alerta precoce, sabe? Uma previsão que chega no momento exato para permitir uma intervenção antes que a crise se aprofunde. Então, de onde vêm os dados para essa previsão em tempo real? A resposta muito provavelmente está no nosso bolso. A gente está falando dos dispositivos que já carregamos para todo lado, transformando celulares e relógios em verdadeiros detetives da nossa saúde mental. Uma boa analogia é pensar nisso como um detector de fumaça digital. Ele não espera o incêndio começar. Ele detecta aqueles primeiros sinaizinhos sutis, quase invisíveis, de que algo está mudando, e dá um aviso antes que a situação se agrave. E o nome desse campo fascinante é fenotipagem digital. Ele basicamente usa os rastros digitais que a gente deixa para trás para construir um quadro da nossa saúde, transformando dados do dia a dia em insights clínicos que podem ser muito valiosos. Ok, então que tipo de migalhas digitais esses detetives estão procurando? Vamos dar uma olhada em quais dados são os mais reveladores nessa história toda. Uma análise de dezenas de estudos revelou um padrão bem claro. 3 tipos de dados se destacam como os mais preditivos: nossos padrões de atividade física, a qualidade do nosso sono e até mesmo por onde a gente anda no dia a dia. E quando a gente traduz esses dados, os sinais ficam bem claros. Passar mais tempo em casa, por exemplo, pode indicar isolamento social. Padrões de sono todos irregulares podem apontar para uma desregulação do nosso relógio biológico. Cada pedacinho de dado conta uma parte de uma história maior sobre o nosso bem-estar. Mas as pistas não param por aí não. Os pesquisadores analisam de tudo, desde a frequência das nossas mensagens até a velocidade com que a gente digita. E o mais surpreendente, às vezes, o dado mais importante é aquele que está faltando. A ausência de uma resposta pode dizer tanto quanto uma resposta direta. É incrível, né? Bom, mas só coletar um monte de dados não é o suficiente. Para que as previsões sejam realmente inteligentes, a pesquisa revelou 2 avanços que são absolutamente cruciais. O primeiro avanço é a sinergia. Nenhuma pista isolada dá conta do recado. A verdadeira força preditiva vem da combinação de múltiplos fluxos de dados: atividade, sono, localização, tudo junto. É isso que cria uma imagem completa e muito mais precisa. A segunda descoberta, e essa talvez seja a mais importante de todas, é o poder da personalização. O modelo de tamanho único simplesmente não funciona. Porque pensa bem, o que é um comportamento normal para uma pessoa pode ser um baita sinal de alerta para outra. Como os próprios pesquisadores destacam, a variabilidade de pessoa para pessoa é enorme. Então, para que essa tecnologia seja eficaz de verdade, ela precisa primeiro aprender o que é normal para cada um. É por isso que os modelos personalizados são absolutamente essenciais. Mas apesar de todo esse potencial, ainda existem grandes obstáculos no caminho antes que essa tecnologia possa ser usada na prática clínica, no dia a dia. E um dos maiores desafios é a tal da generalização. O modelo que foi treinado num grupo específico de pessoas pode simplesmente não funcionar para outro. Vamos ver um exemplo real para entender o tamanho desse problema. Em um estudo, um modelo foi treinado com um grupo bem homogêneo de estudantes universitários e alcançou uma precisão impressionante de 82%. Parecia um sucesso, certo? Só que quando esse mesmíssimo modelo foi aplicado a uma população maior e mais diversa, a precisão despencou para 57%. Essa queda drástica mostra o enorme desafio de criar tecnologias que funcionem para todo mundo. Então, o caminho a seguir envolve bem mais do que só algoritmos. A próxima fronteira é superar desafios éticos de privacidade e de integração clínica. A tecnologia precisa ser não apenas inteligente, mas também segura, justa e, o mais importante, verdadeiramente útil. No fim,
A grande questão que fica é como a gente pode aproveitar o poder desses dados para cuidar da saúde mental sem criar um mundo de vigilância constante. Encontrar esse equilíbrio é, sem dúvida, o desafio que vai definir o futuro dessa tecnologia transformadora.